Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gratidão a você, ouvinte, que está sempre aí, né, ligada nesse horário original, 2 da manhã, domingão, e fica aí aguardando o programa para ouvir um pouquinho sobre o que eu trago aqui de informação para você, sempre com base na psicanálise e nas outras técnicas que eu trabalho, na minha experiência na área espiritual, espírita, né, exatamente espírita, né? Então, gratidão a você, gratidão a você que vai assistir ou vai ouvir o programa, ou que está ouvindo, assistindo, num outro momento aí mais confortável para você, através do canal do YouTube Sidney Rosa Terapeuta. Você que já me conhece, já sabe, já tem acompanhado, e sempre muita gratidão a você. Se está te ajudando, essa é a minha intenção, né? A minha proposta é essa, é de alguma maneira poder levar para você informações que te ajudem a se autoconhecer, que te ajudem a entender você melhor, né? Para que você possa se reconectar com a tua força, com o teu poder, né? Eu sempre falo disso aqui, você que me ouve sempre sabe o quanto eu repito isso e o quanto é importante eu repetir, porque quanto mais nós ouvirmos, mais a gente vai criando a consciência. E para quem nunca ouviu, para quem está ouvindo pela primeira vez, já vai se habituando, já vai se acostumando com a ideia dessa reconexão, né? Nós precisamos, o nosso processo de vida, né? A nossa encarnação, essa jornada de vida que a gente está aqui vivenciando, é para que a gente se reconecte com essa força, para que a gente reconheça essa força, para que a gente se reconecte com os nossos talentos, com as nossas habilidades, para que a gente possa fazer mais, muito, muito mais do que a gente tem feito, né? Então, essa é a minha proposta, é de levar para você uma informação que te ajude nesse teu processo aí de autoconhecimento. Ficando, obviamente, à sua disposição, caso você se interesse, caso os temas te chamem a atenção e você queira aprofundar mais esse entendimento, essa consciência, você entra em contato comigo, né? Daqui a pouquinho eu vou te dar aqui as formas de você falar comigo, inclusive o meu celular, e se você não estiver podendo anotar, só grava aí o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta, me encontra no YouTube, você vai ver lá, fica o tempo inteiro passando, né? O meu número de celular fica lá o tempo inteiro aparecendo. É só você me mandar uma mensagem, gravar um áudio, gravar uma mensagem pelo WhatsApp e me enviar. E eu fico à sua disposição para te ajudar. Eu trabalho com a psicanálise, a base do trabalho é a psicanálise. Eu trabalho também com as constelações familiares, trabalho com a hipnose e trabalho com o Reiki tradicional japonês de Mikao Usui e também o Reiki xamânico, né? Por conta disso que eu disse agora há pouco, né? Nós temos muitas questões energéticas, espirituais, espíritas mesmo, né? E a gente precisa entender isso, né? A gente tem que entender quanto de cada um está atuando mais na minha vida. Talvez você esteja com uma atuação energética, espiritual muito maior do que você imagina, inclusive, né? Mas eu também sempre falo aqui, não use isso como desculpa, não use isso como uma muleta, né? De jogar para essa possível questão espiritual, as coisas que você não faz, né? Aquilo que você está deixando de fazer. E aí você justifica com isso, né? Duas coisas. Primeiro, você não deve fazer isso. Você não deveria fazer isso. Ficar justificando que é por conta disso. Você deveria ir buscar ajuda para parar de sofrer isso, né? Para que você possa fazer o que você precisa fazer. Você tem um contrato, né? Você veio aqui, todos nós, para fazermos, para desenvolvermos, né? E então não adianta usar isso, né? Então, primeiro, você deveria buscar ajuda para resolver logo, tá?
porque isso só vai atrapalhar a sua vida. E segundo, você é coautor, você é coautora disso. Não adianta você achar que aquela pessoa lá, que um dia você foi lá no centro e o guia, o orixá falou que você tinha um trabalho feito, você foi lá ler o búzio, você foi ler o tarô, você sei lá onde você foi, enfim. E a gente vai mesmo, né? E eu já fui tanto também. E a gente ouve muito isso, né? Tem um trabalho feito, tem um não sei o quê, tem isso, tem aquilo, né? E às vezes tem mesmo, mas por que que tem? Por que que alguém fez isso para mim? Porque eu sou mais bonitinho que ele? Eu sou mais feinho que ele? Não, né? Eu dei motivo, não tem a menor dúvida disso. Eu dei motivo para que isso fosse feito. Ninguém do nada vai olhar para mim e vai falar, vou fazer um trabalho ali, vou gastar uma grana lá naquele centro e vou fazer um trabalho aí porque eu não fui com a cara dele. Não é assim, né? Algum motivo, alguma razão a gente tem, então nós somos coautores. Então, por duas razões você não deve se apegar a isso. A primeira, vai buscar ajuda, não adianta você ficar carregando isso. E a segunda, mais importante, é que você tem 50% de responsabilidade sobre isso. Você tem 50%. Em algum momento, em alguma vivência, você fez muito mal para essa pessoa e ela está apenas, né? E esse apenas, entre aspas, ela está apenas aí devolvendo para você. Não é o caminho, nunca foi, nunca será. Nunca faça isso, inclusive. Tá? Porque é lei do retorno, é lei de ação e reação. Você faz, você se iguala a ele, a ela, e aí você vai voltar para você, né? Então esse é o processo. É um joguinho aí de ping-pong, né? Vai e vem e nunca se resolve. Vai se resolver quando? Quando você tiver essa consciência de que você tem que apenas tratar isso. Não devolver, não mandar de volta, tá? Não é isso. É tratar, é entender. E aí sim você resolve. É a única maneira, não tem outra maneira. Ao longo de tantos anos, e o planeta, no momento de busca de cura do ser humano, nós estamos vivenciando, não sei se é o ponto mais alto, talvez ainda não seja, mas estamos exatamente inseridos num plano do universo de cura. O universo está trabalhando para a cura definitiva, total, para extinguir todas as doenças do ser humano. Não estamos ainda no auge, mas já estamos vivendo esse momento. Pode ter certeza disso. A grande cura virá. A grande cura virá. E existem ferramentas para esse momento, né? O Reiki, por exemplo, é uma delas. Então nós estamos vivenciando planetariamente, pela força universal, da inteligência universal, da suprema inteligência universal, um momento de cura. Um momento de cura. E dentro desse processo, essas pessoas, esses centros dirigidos por essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho ainda assim fazem, já é muito menos, e daqui a pouco vai ser extinto. Daqui a pouco vai ser extinto. Esse tipo de trabalho, esse tipo de atitude, esse tipo de energia será absolutamente extinta. Essas pessoas que ainda estão nesse modelo primitivo, primitivaço, elas vão desaparecendo, elas vão saindo de circulação, e isso vai, em pouquíssimo tempo, isso não vai existir mais. E aí você vai ter uma desculpa a menos, tá? Você não vai mais poder dizer que foi alguém que fez alguma coisa para você. Então vá se preparando para sair logo dessa vibe aí que você está, que você vive, porque daqui a pouco você não vai ter nem isso mais para usar como desculpa, tá bom? Nem isso mais. Então esse é o meu trabalho. Meu trabalho é de trazer essa consciência, de alguma maneira te ajudar a ter essa consciência, né?
E aí eu estou falando aqui muito dessa parte energética, e ela influencia sim, mas nós temos as nossas questões psíquicas, emocionais, que também atuam, agem, refletem muito, muito no nosso dia a dia, né? E hoje eu quero falar de uma delas, né? Eu quero falar de uma delas que são as compulsões, né? Entrando no tema do programa de hoje, as compulsões. Por que existem as compulsões? Por que as pessoas vão para as compulsões? Seja a compulsão de comer, seja a compulsão por comprar, seja a compulsão por beber, a compulsão por sexo, seja qual for a compulsão, né? Todo excesso esconde, tem por trás uma falta. Todo excesso. Tudo aquilo que você está fazendo hoje em excesso e que você já se deu conta e que você talvez até esteja buscando melhorar isso, e se não está, busque, porque todo excesso é ruim. Todo excesso é ruim. Então, todo excesso esconde uma falta. O que está faltando? O que está faltando na sua vida? O que está faltando na tua história? O que está faltando nesse teu dia a dia para você ir para esse excesso? Até o excesso de bondade. Até o excesso de bondade. Todo excesso não é saudável. Por que você trabalha tanto fazendo caridade? Por que você precisa tanto fazer tanta caridade? O que é que você está precisando complementar? O que é que você está tentando preencher com tanto excesso de bondade? E eu repito sempre isso. Eu gosto dessa frase do Emmanuel, fora da caridade não há salvação, do Kardec, né? O Emmanuel trouxe para o Chico, né? Enfim, fora da caridade não há salvação. O nosso trabalho, o nosso caminho é o de fazer caridade. Mas eu tenho que ter um equilíbrio nisso. Eu tenho que ter um equilíbrio. Eu preciso viver. Eu tenho que viver. Eu estou aqui, todos nós estamos, para viver a nossa vida. E eu tenho que viver isso na plenitude dela, na plenitude do meu ser humano, né? Nós não temos asinhas ainda aqui, não temos a auréola que chama, né? Que põe lá na cabeça, enfim. A gente não é santo, não tem anjo aqui, não, de maneira nenhuma. Então a gente precisa das coisas da vida, a gente precisa das coisas da terra. Nossos pés andam no chão, que é para a gente fazer esse contato com a terra e saber que eu preciso dessas coisas que são naturais da terra, do nosso planeta. Dinheiro, comer, sexo, alegria, prazer, tudo isso eu preciso. Todo ser humano precisa disso. Mas sem os excessos, sem as compulsões, né? Sem as compulsões. Então, o que falta, o que é que está faltando, o que é que você está tentando preencher, que você está indo aí para as compulsões. Em geral, na psicanálise, né, falando de psicanálise, em geral, as compulsões elas vão em busca de preencher a falta de prazer. Eu vou para uma compulsão porque me falta prazer numa outra área da minha vida. Mas eu tenho compulsão por sexo, é o sexo, meu problema é o sexo, eu estou absolutamente compulsivo, compulsiva, estou sentindo necessidade de fazer sexo toda hora, todo dia, todo momento, né? E eu adoro falar desse tema, né? Você que já me ouve, você que já me ouviu, e se você entrar lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta, você vai ver lá alguns programas que eu falei de sexo, né? E eu adoro falar desse tema. Não é o que eu mais falo aqui na rádio, porque a busca dos ouvintes não é exatamente por esse tema, mas se as pessoas soubessem o quanto é importante elas entenderem melhor o sexo, a vida delas, a sua vida aí, talvez desse lado, fosse se equilibrar bem mais.
Porque a força do sexo, a força libidinal, o tesão pela vida, isso é fundamental. Nós somos movidos por essa força libidinal. É fundamental termos prazer. É fundamental você fazer sexo, né? Num outro momento, e se você quiser saber mais sobre isso, depois você entra em contato comigo e a gente conversa sobre isso. Mas é fundamental, é necessário. Assim como a gente se alimenta todo dia, como a gente vai no banheiro todo dia, como a gente toma água todo dia, a gente precisa de sexo sim todo dia. Precisa sim, é importante, é saudável, mas não na compulsão, né? Então, mas eu faço sexo é prazeroso, ok. Se você consegue ter essa facilidade, então você vai compulsionar nessa busca desse prazer sexual, porque falta prazer em alguma outra área da sua vida. E é isso que eu estou dizendo, precisa equilibrar isso. Está faltando prazer, por exemplo, no seu trabalho. Seu trabalho deve ser cansativo, você deve estar na lua, né? E está cansado, está cansada. Não é prazeroso para você acordar todos os dias e enfrentar aquele ambiente de trabalho, enfrentar aquelas pessoas, aquele chefe, aqueles clientes, aqueles colaboradores, né? Tudo isso para você está pesado, está carregado demais, né? Então você não tem prazer no trabalho. O que você vai fazer? Você tem a oportunidade, você vai ter prazer no sexo. Outras pessoas que não conseguem ter o prazer sexual, não tem um parceiro, não tem uma parceira que acompanhe a sua necessidade, às vezes nem está numa relação, né? Tá difícil se relacionar, tem um monte de tabus aí que te impedem de fazer sexo se você não estiver num relacionamento, né? Tem um monte de gente que não faz porque não está num relacionamento, né? E aí fica faltando o prazer sexual. Aí ela vai para onde? Para comida, vai comer. Porque é prazeroso, extremamente prazeroso comer, né? Extremamente prazeroso comer, então ela vai comer. Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, porque não tem prazer no sexo. E aí ela vai, compulsiona para o alimento. Ela vai para compras, ela vai comprar. Tem um cartão de crédito, tem um bom limite. E comprar também é algo extremamente prazeroso. Extremamente prazeroso comprar. Quando chega a fatura do cartão e tal, aí bate o desespero. Mas ir para a loja, ir para o shopping, enfim, é extremamente prazeroso comprar. Então, naquele momento, você preenche comprando, porque é prazeroso. E por que você compra tanto? Por que compra tanto? Porque já não tem mais saldo, porque já sabe que está estourado e mesmo assim continua compulsionando na compra. Porque está faltando prazer na outra área. Qual que é a área que hoje mais te falta prazer fazer? O que é que hoje, qual é o prazer que está te faltando hoje? É no trabalho? É na relação com com as pessoas do teu trabalho? É o teu trabalho em si? É a falta do sexo? É a falta de um companheiro, de uma companheira? Né? É ter esse companheiro, que é pior ainda, né? Ter um companheiro, ter uma companheira, mas não flui o sexo, né? Então fica faltando. E aí eu compulsiono, aí eu vou para uma outra área em busca de prazer. Então compulsão é busca de prazer. Qual prazer? Aí é você entendendo em qual área da tua vida está faltando prazer. E aí talvez você esteja aí pensando, nossa, tá ruim, porque está faltando prazer aqui para trabalhar, está faltando prazer aqui nos meus relacionamentos, está faltando prazer aqui em voltar para casa todo dia, porque a minha família é difícil pra caramba, né? Então, de repente, está faltando prazer aí num monte de lugar. E aí você vai ter uma tendência a compulsionar em busca de prazer da forma que for, não digo mais fácil, mas de que você tem mais acesso, né? De que você pode ter mais acesso. E aí você vai para esse excesso, para essa compulsão, né? Então precisa trabalhar isso, né? É entender. Se você hoje tem que voltar para casa
para enfrentar o seu pai, enfrentar sua mãe, enfrentar seus irmãos, enfrentar lá as pessoas que moram naquela casa, né? Se você não tem outra opção, se você não está trabalhando sair desse vínculo, né? Porque você poderia. O que te impede de alugar uma kitnet? Aluga uma kitnet, vai dividir uma república, vai dividir um apartamento com alguém, né? Que é muito difícil também, mas talvez dividir com uma pessoa só seja melhor do que dividir com essa galera toda que está lá na tua casa e que te estressa. Agora, não adianta você não tentar encontrar uma saída para isso. Não adianta você não tentar encontrar essa saída, né? Então, e aí vai te faltar prazer para voltar para casa. E você precisa voltar para casa todo dia, né? Você trabalha o dia inteiro, que já não deve ser muito bom o trabalho, e ainda tem que voltar para esse ambiente carregado, tóxico. O que é que você está fazendo? Que jeito que você vai dar aí para parar, para desvincular disso? Ou você aceita essa galera da sua família, ou você aceita essa turminha braba aí, né? E você está incluída aí junto, né? Porque você faz parte disso tudo. Então, ou você aceita, né? E diminui essa pressão, diminui essa angústia de ter que voltar para casa, né? E começa a aceitar isso, ou então você muda, né? Com o seu relacionamento, senta, conversa, DR, não tem jeito, né? DR aí na relação, né? E se você entende que não tem jeito, busque um jeito, mas conversa, expõe o teu desejo, expõe a falta que está fazendo isso para você. A outra pessoa, em geral, não sabe o que é que está me faltando. A outra pessoa não tem ideia, muitas vezes. Para ela está tudo certo, para ela está tudo bem, para ela é desse jeito que é. Então você precisa expor, você precisa falar o que é que não está legal, o que é que não está bom, né? Então pensa nisso. Compulsão por algo é que te dá prazer, é para compensar aquilo que não está te dando prazer. Pensa nisso, reflete nisso. Se você quiser, entre em contato comigo. Eu fico à sua disposição para te ajudar a você entender e encontrar, principalmente, né? Encontrar um caminho. Sempre tem um caminho, sempre tem, tá? Então busca, mas você tem que buscar ajuda, você tem que se permitir buscar ajuda, senão você não sai desse ciclo, né? Você não consegue sair. Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, bem em frente ao metrô. Você saindo do metrô, em 3 minutinhos você está no meu espaço. É muito fácil, tá? Metrô Tucuruvi, Zona Norte, linha azul, linha terminal, estação terminal da linha azul, tá? Você pode falar comigo pelo meu celular, 11 9 8670 6310, 11 9 8670 6310. Se você não pôde anotar, entra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, fica lá mostrando o tempo inteiro o meu celular. É só você anotar e me mandar a mensagem. Tá? E também é o canal para você assistir esse programa, para você assistir todos os outros programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá no meu canal. Você me encontra no Facebook, como Sidney Rosa, e também como Florescer Violeta, que é o nome aqui do nosso programa, da Vibe Mundial, e também é o nome do meu espaço lá no Tucuruvi. Se você tiver acesso ao Instagram, também. No Instagram é Sidney Rosa Terapeuta e também Florescer Violeta. Tá? De todas essas maneiras aí, você encontra um jeito de fazer contato comigo. Tá? Sidney Rosa Terapeuta, canal no YouTube, entra lá, assiste esse programa, daqui a pouquinho ele vai estar lá à disposição, e todos os outros que eu fiz aqui na Vibe Mundial. Tá bom? Se não, domingo que vem, 2 da manhã, te espero aqui. Até lá.